Adri, obrigada por estar aqui conosco e por falar junto com a gente sobre um tema que é tão importante, né? Não adianta nada a gente vir aqui falar sobre qualidade de água, sobre ração, sobre um monte de coisas, e mesmo assim, e não vir falar sobre os índices que realmente mostram o quanto dinheiro o piscicultor vai ganhar, que é o nosso objetivo aqui, né, Adri? Obrigada por isso. Exato, com certeza, né? E todos os manejos, né? Como que a gente prova, né, a importância de cada manejo, né, que a Soraya vem implementando em cada live, né? Quando a gente vê lá os econômicos, né? Lá que a gente consegue comprovar, né, Soraya, que a melhor qualidade de água, a melhor manejo de alimentação, melhor controle zootécnico de toda a piscicultura, a gente consegue mostrar exatamente lá no final, né, que é uma coisa que interessa muito para todos nós, que é o recurso financeiro, ter maior lucratividade, né, maior produtividade, ser um piscicultor de sucesso. Então, a gente consegue, né, chegar lá no finalzinho, fechar a conta e ter aí muito retorno econômico com a atividade. Legal, muito bom isso. E hoje a gente vai falar sobre gerar valores e como isso pode ajudar o piscicultor a ter resultados e como isso pode ajudar a piscicultura a ser mais lucrativa, né? Sim, quando a gente fala, né, o que seria gerar esses valores, né? Seriam desde os indicadores zootécnicos, né, que estão, né? A gente saber a data, que é importante, né? A data que você colocou o peixe, a data que retirou, fazer o planejamento, né? Então, você saber qual que é o período de ciclo, né, de produção, seria um dos indicadores. Então, é muito importante, gente, se vocês conseguissem enxergar numericamente, em valores, né, na parte financeira, o que significa você vender os seus peixes 15 dias antes ou 15 dias depois, parece pouco, né? Mas quando a gente coloca isso na ponta do lápis, é muito, muito significativo. Então, a gente começa a gerar valores a partir daí, né? De todos os indicadores zootécnicos. O dia que o peixe entra, o dia que o peixe sai, quanto que o peixe comeu, né? O peso que ele entrou, né, Soraya, né? Para depois a gente saber quanto que ele comeu para ganhar aquele determinado peso que ele se encontra, né? E junto com isso também todos os valores, né? Todas as mínimas despesas que a gente tiver dentro da piscicultura, elas são muito importantes. Então, se a gente gera os indicadores zootécnicos, quais são os indicadores zootécnicos que a gente fala aqui muito, né? Ciclo de produção, quantos peixes, né, chegaram, quantos que tiraram para a gente determinar a taxa de mortalidade, né, que também é um indicador muito importante, né, saber quantos peixes eu comprei, quantos eu tirei, né, o ganho de peso, quantos gramas, né, o peixe geralmente chega em gramas, porque a gente compra em alevinos, né, quantos gramas o peixe chegaram e quantos quilos ele foi retirado, né, para a gente saber o ganho de peso, o ciclo de produção e a nossa famosa taxa de conversão alimentar, né, Soraya, que é exatamente quanto de ração o peixe precisa consumir, né, para ele obter determinado ganho, né? E por que a gente fala tanto, né? Por que a Soraya bate tanto, né, em conversão alimentar? Porque é nessa fatia, pense em um bolo, uma pizza, pensa uma pizza, né? A maior parte da pizza, a maior parte das fatias, né, a maior quantidade de fatias, né, estão com a ração, né, as despesas da ração. Aí depois vem a mão de obra, aquisição de alevinos, né, dependendo se for uma espécie de alto valor comercial, como as espécies carnívoras, né, então a aquisição de um alevino de uma espécie carnívora, ela influencia bastante. E é até legal, Soraya, que quando a gente começa a ter esse controle dos valores, a gente percebe o quão importante é quando você começa a trabalhar com peixe de alto valor comercial, o pirarucu, o pintado, o quanto é importante você abater ele num peso maior. Você não pode abater ele pequeno, né? Porque você paga R$2,50 numa alevina, aí você abate o peixe com 1,5 kg, né? Então, você quase não dilui esse preço dentro do ganho, né, de peso ali da unidade animal. Então, esses peixes, eles, quanto maiores, né, claro que tem
ponto, né, econômico ideal, né? Mas eles têm que ser abatidos de tamanho maior do que a maioria das outras espécies, né? Os peixes redondos, a tilápia, por exemplo, né? Ô, Adri, e já que você está falando sobre isso, eu sempre gosto de fazer um paralelo e mostrar para o piscicultor o tema que eu estiver abordando e o que é que isso tem o que é que lá no campo vai trazer impacto para ele no tema que eu estiver abordando, que no nosso caso hoje é essa lucratividade. Então, o que é que ele faz lá na produção? Que eu bato muito em cima de temas muito técnicos, sobre manejo, sobre a qualidade de água e tal, mas o que é que lá na produção, lá no campo, ele fazendo de certo ou de errado, vai fazer com que ele consiga gerar esses valores que nós estamos falando aqui. O que seria o certo? Ele anotar. Né? Ele precisa ter controle, né? Isso parece ser difícil no começo. Fala assim, nossa, mas eu tenho que anotar todas as despesas. Mas quando você aquele processo passa a ser normal na sua vida, é ao mesmo tempo que você perde para escovar os dentes, ir lá tomar um cafezinho, passa a ser o cotidiano, né? Então, o que ele precisa fazer, ou aliás, o que ele não faz, que ele faz de errado hoje, é não ter anotado esses valores. Né? É muito difícil, né? A gente trabalha bastante com essa parte de extensão, a gente tem bastante contato com os produtores, é muito difícil eles terem esses controles milimetricamente anotados. Sim. Então, essa é uma falha, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver isso é começar a sistematizar os dados, é começar a anotar, nem que seja numa caderneta, como se fazia antigamente no mercado. Não é da sua época, Soraya, mas é um pouquinho da minha. Mas Adri, eu já lidei com muito piscicultor que eu tabulava os dados depois e... Mas aí, né, é anotar na caderneta, não importa, não precisa ser uma grande planilha, né, como é que fala, um software, né, a gente precisa pelo menos ter sistematizado, porque se você tem sistematizado, você consegue depois tomar decisões mais apropriadas possível. Qual que é a importância disso, né, por que eu tenho que anotar passo a passo, né, todos os indicadores técnicos, né, todas as despesas, para a gente conseguir tomar as melhores decisões para a nossa piscicultura, para aquele determinado tanque, né? A gente vai saber exatamente que o meu peixe naquele momento está me custando X, né? Eu posso determinar que a gente pode esperar um pouquinho mais para retirar ou menos. Eu consigo identificar dentro da piscicultura qual que é o tanque que eu estou tendo maior sucesso, né? Porque se a gente coloca tudo no bolo, um bolo só, eu não sei onde está a melhor parte, a melhor fatia, e nem sei onde está a pior fatia. Né? Então, é muito importante, né? Se eu não tenho nada, ter o da piscicultura toda já é um passo. Sim. Né? Venhamos e convenhamos. Se eu não, assim, fala assim, olha, Adriana, mas eu não consigo controlar por tanque, mas eu controlo da minha piscicultura. Já é uma tomada de decisão, mas é como se a gente estivesse tomando a decisão assim, ó. Meio às cegas. Né? Meio às cegas, né? Porque você não sabe onde que está a sua dor realmente lá dentro da piscicultura. Sim. Você não consegue enxergar exato. Ou, às vezes, enxergamos onde está o problema, mas não conseguimos fazer um diagnóstico preciso, né? Esse tanque, a gente fala assim, esse tanque aqui não foi muito bom. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Esse meu tanque aqui, ele foi melhor, né? Melhor quanto? Né? Melhor comparado com quem, né? Quem comparado com quem, né? Mas quanto que aquele que foi bom está trazendo de lucro e quanto que aquele que não foi bom está trazendo de prejuízo. Sim. E geralmente, eu não sei se acontece com você isso, mas geralmente o piscicultor fala que esse foi o meu melhor tanque quando ele tirou peixes com média de peso maior. Isso, perfeita colocação, exato, né? O sucesso, né, é aquele tanque que saiu peixes grandes, né? E não necessariamente com o melhor lucro ou com a melhor conversão alimentar, né?
lucratividade. A minha paixão de trabalhar com a parte econômica é justamente isso, né? Porque eu falo assim, a planilha, quando a gente já está com elas todas tabuladas, tudo bonitinho, né? Ela parece uma bolinha de cristal, né? Você faz a pergunta, você tem que saber qual pergunta que você quer responder. Você olha lá, ela te responde, né? Então, qual foi meu melhor tanque? Por que deu errado, né? Por que aquele foi menos lucrativo? Mas a Soraya acabou de dar um exemplo excelente, né? Nem sempre o peixe o tanque, né? Que teve o melhor peixe, né? O melhor ganho de peso, significa que ele foi um sucesso. Sim. Ô, Adri, foi mais... Só para exemplificar, porque assim, a gente sabe que os índices zootécnicos que vão impactar diretamente nesse lucro, você já bem falou no início da live, que a conversão alimentar, que detém maior fatia do lucro e do custo de produção também da piscicultura, isso aqui já é jargão para todo mundo na produção animal, né? O ganho de peso, o tempo de safra, mas pensando assim, em quais são os dados que o piscicultor precisa anotar lá na caderneta ou na planilha, onde for. Quais são os dados que lá no campo, no dia a dia, dado que tem que ser coletado todos os dias, que precisam ser anotados para depois a gente fazer os cálculos? Sim, além desses, né, de quando que comprou o peixe, o valor, né, a gente precisa anotar diariamente, né, o consumo, né, o quanto que você está jogando de ração naquele tanque, né? Então, esse é essencial, porque se você joga tudo no bolo, igual a gente falou, a gente não sabe qual foi o tanque que deu melhor conversão. Se você não controla, olha, que eu joguei, nem que seja, gente, em balde, né? Falar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tecnologia para isso, eu não tenho funcionário para isso. Nem que marque em balde, né? Coloca lá porque quando a gente precisa, né, é possível, né? De qualquer forma a gente dá um jeito. Então, nem que coloque lá um pauzinho, sabe aquele negócio, um balde, 2 baldes, 3 baldes, 4 baldes. Medida, eu gosto de trabalhar com medida. Não precisa necessariamente pesar, porque depois você vai saber que um saco de ração, né, tem 5 baldes ou 6 baldes, né, dependendo de alguma coisa nesse sentido, né? Numerar os baldes, né, ou os sacos de ração, já separar, ou então já separar por dentro do próprio barracão, né? Já separar, ó, essa aqui é a ração desse tanque, se não consegue controlar no dia a dia. Então, existem formas muito simples, né? Claro que a gente tem que se adaptar, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar e é possível se adaptar. Sim. E junto com a conversão, né? Aquilo que você sempre fala, controlar a qualidade de água. Então, a gente fala aqui, ó, nós estamos gerando valores, tudo é número, né? Então, eu vou medir os parâmetros da oxigênio, pH, né, alcalinidade, então você vai controlando junto, porque imagina aqui a fatiazona da ração, né? Se eu não tenho água boa, você pode dar filé mignon, né, pro peixe, que não vai adiantar, você dá a melhor ração que não vai adiantar. Então, outro valor, né, mais um valor aí para ser monitorado. E todos esses, né, seja o oxigênio, não, gente, eu consigo medir só o pH, só o oxigênio, meça só o oxigênio. Não, agora eu vou conseguir medir o oxigênio e o pH, meça. Tudo isso vai fazer com que o seu número vá aumentando, o lucro, né, vai aumentando gradativamente. A lucratividade na piscicultura, acho que como todas as atividades, ela não faz de uma decisão, né, um cuidado, né? É a soma, né, de tudo. É uma soma. Falar assim, olha, fazendo só isso aqui você vai ter sucesso. Não existe. Não conheço. Se existe, né, como você fala, conta aí, escreve aí embaixo. Escreve aí embaixo, já conta pra gente, já conta esse segredo, pelo amor de Deus, né? Porque o que adianta a gente controlar tão bem a ração, que é onde a gente tem a maior despesa, se eu não controlo a qualidade de água? E os dois estão diretamente interligados, né? Não dá para pensar só num. Isso. O que adianta eu ter a melhor ração se eu compro um alevino, né, de baixa qualidade? Eu fico com dor no coração, porque você comprar um alevino de baixa qualidade significa o quê, né? Que você já falou muito aí. Um ciclo todo de produção perdido, né? Porque a pessoa fica ali tentando, né, engordar aquele peixe, dar a melhor... E aí não vai, né? Você fica empacado, né? Sim. Então,
Também tem esse fator, né? Uhum. E quando a gente começa a controlar, ó, eu comprei o alevino de tal psicultor, né? De tal vendedor de alevino, né? Que trabalha com reprodução. Foi um sucesso. Comprei do outro, não foi. Então, quando a gente começa a gerar esses valores, a gente começa a gerar um histórico, uma história, né? Da minha psicultura. Então, você consegue, às vezes, até folhear igual livro, né? Ah, eu preciso ver determinado assunto. Você vai lá folhear igual livro. Não, naquele ano, que foi a minha melhor safra, eu comprei esse alevino, usei a ração dessa marca, né? Então, a gente tem que ter esse histórico. E, às vezes, a gente acha que, não, mas eu lembro, tá tudo aqui na cabeça. Mas é diferente, gente. Acreditem, quando a gente coloca no papel, né, algumas coisas que estão fugindo da cabeça naquele momento, a gente vai lembrar quando a gente tem anotado. E às vezes você tem anotado uma coisinha e quando você olha, aí você já lembra do todo também. Já tem a ideia de todo daquele processo de produção que estava tendo naquele momento. Sim. Adri, falando em ração, me veio agora... Na piscicultura, a gente tem uma grande diferença de outros setores, outras espécies de produção animal, que é a dificuldade da mensuração de consumo de ração. Né? Então, eu joguei um volume de ração e o peixe não comeu tudo. Como é que funciona isso na prática, no campo? Então, o produtor foi lá, ele tinha que ter fornecido 20 quilos de ração e ele deu aquelas 20 quilos de ração e sobrou ração no viveiro. Como que funciona isso na prática? Porque isso vai impactar no resultado dele, né? Vai impactar no resultado, né? Então, assim, na prática, isso é prejuízo. 2 prejuízos, né? Tem esse prejuízo que o agricultor vê, porque a ração sobra no tanque, então ele sabe que ele jogou dinheiro fora. E tem aquele prejuízo que ele joga a ração, o peixe come, né, Soraya? Ele acha que está ganhando, mas a água está ruim. É um prejuízo inconsciente, é um prejuízo aos olhos cegos, né? Então o peixe comeu, ele está achando que está tudo bem, mas ele também está jogando ração fora. Né? Então, na prática, né, ele tem que controlar, né, fornecer esse alimento de uma forma com que ele não permita a sobra. Né? E como que faz isso? Né? Verificando a movimentação do peixe, a avidez que o peixe chega, né, a velocidade que o peixe chega na ração. E eu costumo falar muito, né, que se não for o próprio piscicultor, quem é que fornece a ração para o peixe tem que ser, no mínimo, o compadre do cara, o melhor amigo. Sim. Porque ele responde, né? Ele tem que ser o melhor. E, de alguma forma, né, precisamos começar, eu conheço poucos, mas precisamos começar também que essas pessoas precisam também receber uma instrução. Né? Precisa fazer um curso, precisa ser bem orientado, se não for possível fazer um curso, mas ser muito bem orientado de por que ele tem que chegar lá no tanque, verificar a velocidade do vento. Olha, se você jogar desse lado, rapidinho a ração já volta para o barranco, né? Você tem que verificar a velocidade do vento. Olha primeiro se os peixes estão vindo, porque quem está acostumado a fornecer a ração, você percebe pelas marolinhas, né? Você percebe pelas marolas, pela ondinha lá, que o peixe está com fome, que ele vai comer aquele dia. Sim. Assim como você percebe também que o peixe não vai comer naquele dia. Então, é muito bacana, é muito dinâmico. Nós temos, inclusive, no curso, né, tem um piscicultor que pagou, né, para o funcionário dele, para ele fazer. Né? Então, é muito legal. Então, isso é possível. E, às vezes, a gente fala, mas não vou qualificar, né, o no meu funcionário, daqui a pouco ele não trabalha, né? Não existe isso. Porque ele pode até deixar de trabalhar para você, mas daqui a pouco vem o outro que foi qualificado. Então, vira, né, também um fluxo contínuo. Com certeza. Ô, Adri, e isso que você estava falando de fornecer, né, a gente jogar a ração lá, então ele jogou a ração, e ele tem que ter essa sensibilidade de perceber se o peixe está vindo ou não comer, caso seja o piscicultor que não faz o monitoramento de qualidade de água, né? Então, assim, porque se a água tá zoada, eu sempre falo, a água tá zoada, a água tá com pau na água, o peixe já não vai subir. Se ele mensura a qualidade de água antes de alimentar, ele já sabe que ele
ou o peixe não vai comer, ou vai comer menos do que ele deveria ter consumido. Sim. Mas existe também o fato de o peixe, de todos os parâmetros de qualidade de água estarem bons, e por algum outro motivo, às vezes a entrada de um animal dentro do viveiro, um dia mais nublado, ou uma temperatura, alguma coisa. Atraso também, às vezes do horário. Ou recebeu alguém e passou algum trator, algum carro na beirada do tanque que os peixes não estão, um barulho que ele não está acostumado, né? Se é o mesmo barulho do trator, ele está acostumado. Mas de repente veio alguém, um amigo, veio de caminhonete, passou na beirada, tudo isso já influencia. E aí, então, se aconteceu isso, como é que ele vai... Aonde é que o piscicultor vai ver o impacto depois desse desperdício da ração? Porque assim, ele viu que sobrou, daí ele já segura um pouquinho a mão, né? Se é um piscicultor safo lá, o cara que tá alimentando, se ele já tá safo, já tá manjando do negócio, ele viu que tá sobrando, começando a sobrar a ração, ele segura um pouquinho a mão, no dia seguinte ou no próximo trato, ele já não vai com tanta gana, ele vai aos pouquinhos. Mas na planilha, onde é que ele vai enxergar que no mês de agosto eu tive uma perda de desempenho do meu peixe, por exemplo? Sim. Ele vai ter anotado lá a quantidade de ração que ele está fornecendo, né? Se ele anota diariamente, né? O que é legal, né? Anoto diariamente. Fechou o mês, né? Vou lá, somo a quantidade que eu forneci, faço uma biometria, né? Porque como que eu vou saber se eu estou tendo sucesso no meu arraçoamento, né? De acordo com o crescimento dos peixes. Isso. Então a gente pode ir lá, faz uma biometria, e aí você já vai ver, né, o ganho de peso, se sua conversão alimentar está boa, se você está fornecendo pouca ração e o peixe está crescendo, né? Esse é o que a gente é o nosso sonho, né? Fornecer menos ração possível, com maior ganho possível, né, do peixe. E nesse momento, se eu tenho, né, Soraya, tudo anotado, tudo já sistematizado, você já vai saber também quanto que você gastou, quanto que o peixe está custando naquele momento. Quando está planilhado, você fala, né? Isso, quando está planilhado, né? Então, você já sabe lá, olha, meu peixe nesse exato momento, ele está custando X reais, ele está me custando ele já tem um custo de produção de R$4,80, de R$4,60, né? E é onde a gente consegue tomar a decisão aí se é possível vender naquele momento. Às vezes vender um peixe um pouco menor, um ciclo menor, já compensa do que você esperar. Se o mercado está absorvendo um peixe com 1,8 kg, vamos pensar nos redondos, né? O meu mercado está absorvendo com 1,8 kg. Você planilhando, você consegue ver se é melhor você vender ele com 1,8 kg realmente, como o mercado está absorvendo, ou se você prefere esperar mais 2 meses e atingir 2,2 kg, 2,3 kg, alguma coisa assim. Então, a tomar decisões certeiras, né? Com os olhos abertos, sabendo exatamente o que tá fazendo. Você já sai do achismo, né? Sim. Aí eu acho que vai ser melhor, eu acho que vai ser bom. E esse Soraya, às vezes até eu olho a planilha e falo, nossa, eu achava que seria outro resultado. E quando eu olho lá, não é. Aí você vai entender, né, o processo de por que deu um outro valor. Sim. E eles falam, não, isso aqui é a melhor decisão nesse momento, né? Esse é o caminho, essa é a ração que eu preciso usar. Não, essa ração aqui eu não preciso usar. Essa quantidade aqui é ideal eu jogar essa quantidade. Porque, inclusive, Soraya, a gente pode jogar, às vezes, menos ração do que o recomendado, dependendo da espécie, ter um resultado melhor. Então, a gente consegue começar a ter mais essa flexibilidade. Uhum. Como você sempre fala, cada piscicultura ela tem que ser tratada individualmente e cada tanque também. Né? Sim. Ô, Adri, e em relação a isso que você falou de peso de comercialização, por exemplo. Eu sei que o mercado está absorvendo com peso X, vamos citar 1,8 kg aí, como você acabou de exemplificar. Se eu faço esse acompanhamento financeiro, de custo de produção, de lucro que eu estou tendo com o peixe produzido até aquele determinado momento, eu consigo, por exemplo, decidir
apareceu um comprador de última hora e aceita o meu peixe mais barato. Ou um comprador que veio e falou assim, eu quero comprar o teu peixe com, sei lá, com 2,5 kg, se existir um mercado para esse peixe desse peso. Mas aí você analisar a planilha para ver se vale a pena... Se vale a pena ou não. Chegar lá. Às vezes a pessoa te oferece um valor menor, um pouco de mercado, mas está ali com dinheiro vivo. Se você sabe quanto que custou seu peixe, às vezes isso é compensatório. Porque você diminui o ciclo. Sim. Às vezes você deixar um mês a mais para vender no preço que ele... Porque a gente entra querendo vender por um preço X. O maior preço possível. O maior, inclusive, né, o maior preço. Né? Mas às vezes o maior preço, né, não significa que é o mais lucrativo. Por exemplo, às vezes o maior preço, uma coisa que futuramente eu acredito que a gente vai ter no mercado também, quando a gente passar a ter ser uma coisa mais profissional e a maioria dos piscicultores ter determinado esse custo de produção, a gente vai começar também a vender peixes de tamanhos diferentes por preços diferentes. Que a gente ainda dificilmente usa isso no mercado. E é assim que deveria ser, né? É assim que deveria ser. Porque o custo de produção é diferente para peixes de peso diferente. É diferente, total, né? Então, assim, você consegue exatamente tomar, às vezes, você vender menos, isso é muito legal, vender menos não, perdão, num preço menor, mas com um ciclo menor vai te garantir um lucro maior do que você vendesse por um preço maior de mercado, mas você tinha que, de repente, esperar o peixe um mês, ou não é nem o peixe, mas o cara que vai comprar naquele preço, ele só pode pegar o peixe daqui a um mês, né? Adri, Então, eu já vi piscicultor fazendo exatamente isso que você está citando. O preço de mercado na época, faz bastante tempo isso, o preço de mercado na época era, sei lá, 7,80, o preço do pintado, era pintado. 7,80, e o peixe do piscicultor faltava ainda 300 gramas, estava com 1,5 kg. E aí, não, mentira, não foi isso não. Era 1,8 kg, não, era 1,8 kg de média o piscicultor tinha, preço de mercado era 7,80 o preço do quilo, então isso faz bastante tempo, né? 7,80 preço de mercado, e tinha um comprador oferecendo a 7,40, 7,50, alguma coisa assim. Um pouquinho a menos. Um pouquinho a menos. O piscicultor falou para ele, imagina, você acha que eu produzo meu peixe onde? Se for para eu vender a esse preço, eu dou para os meus funcionários, eu jogo no lixo, mato esse peixe. Né? Aquele auê que o piscicultor faz de vez em quando. Adri, ele não vendeu o peixe, chegou para vender o peixe dele por 7,80, ele não conseguia vender, porque aí tinha muito peixe disponível no mercado. Fim das contas, o viveiro dele atingiu capacidade de suporte, ele já não conseguia mais engordar mais o peixe, não conseguia segurar a concentração de oxigênio, não conseguia segurar a concentração de amônia. Fim das contas, ele segurou o peixe 45 dias a mais do que se ele tivesse vendido a 7,40 e ainda vendeu por menos do que 7,80. Você já pensou um negócio desse? E quando a gente também começa a tabular, a gente começa a sair dos desejos, né? Aconteceu também um caso perto aqui da cidade onde eu moro. O produtor queria que a matrinchã atingisse um peso X. Ele queria vender também no preço que ele tinha determinado, que ele achava, né? Porque você vai no seu desejo, né? Olha, eu vou vender matrinchã 1,2 kg de média, 1,3 kg de média, e eu quero esse valor de mercado. Você já entra... Claro que a gente tem que ter um objetivo. Sim. Eu acho que um objetivo... Você tem que trilhar, né, alguma coisa lá na frente. Mas você tem que trilhar com base, né, em valores. Na realidade. Na realidade. E aí fica melhor, né? Você sonha, né? A gente quer o melhor, mas aí, inclusive, você pode ter melhor do que aquilo que você sonhou. Sim. Quando você tem esse controle, né? Quando você tem controle e toma uma decisão dessas aí que, aliás, toma uma decisão certa, né? Que o produtor aí, nesse caso, não tomou, baseado nessa coisa, né? Não, meu peixe vale isso e pronto, né? Isso acontece nas outras áreas também da pecuária.
Mas na piscicultura é mais. É mais, né? É uma atividade nova, né? A gente... Eu costumo sempre dizer, Adri, a grande maioria, eu não sei dos piscicultores que você atende, mas assim, dos meus clientes que eu visito a campo, a grande maioria deles começaram a produzir por lazer, porque gostam da atividade, acham prazerosa, como hobby, e a partir de então começaram a ver oportunidade de lucro. Isso. E aí começaram a produzir de maneira comercial. Mas produzir de maneira comercial não necessariamente significa que ele está produzindo de maneira profissional. Que é isso que ainda está faltando, né? Que é isso que está faltando, né? E outra, né? Produzir peixe, quem já está na área rural, outro dia acho que nós conversamos sobre isso, né? Que quem está na área rural, ele já vem assim, ou o pai era o fazendeiro, o dono da propriedade, então ele já vem de uma cultura familiar da área rural, produzindo outras categorias de animais, né? Sim. Aí ele entra na piscicultura, ele acha que também vai ser igual às outras espécies, né? E não é totalmente novo, né? E aí precisa buscar informação antes de tomar a decisão, né? Antes de você realmente entrar na atividade, para evitar essas percas, né? Então, assim, nós conversamos bastante, né, que o grupo, o maior objetivo nosso, né, é evitar que o produtor pare de perder. É isso mesmo, pare de perder. Lucro, né? É muito triste quando a gente vê, seja perdendo pouco, muito, e assim, depende da escala. Não é só o pequeno, só o médio, só o grande. Não, todos. Pelo menos assim, os que eu trabalho, que desde o pequenininho, do médio e do grande, assim, todos, né, estão deixando, né, de ganhar mais recurso, e alguns estão tendo prejuízo, mas por falta de conhecimento. Não é porque a atividade não é boa. Sim. Né? Não é porque a atividade não é lucrativa. E você atribui essa grande dificuldade aí, ou essa, não sei se é uma dificuldade que a gente pode falar, você atribui isso ao quê? Ao piscicultor ainda... Hã? A cultura. A cultura. Né? É igual quando a gente... Só que começa a doer demais no bolso, né? Quem não é da atividade, que está entrando, ele já... Como é uma coisa muito nova, por exemplo, se você não tem uma propriedade rural, né? Você recebe lá uma herança, você vai ser produtora rural. Como você não é da atividade, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Buscar informação. A gente vai buscar curso, vai contratar quem saiba, né? Mas como você já está ali no setor, você acha que trabalhar com uma outra atividade, né, da pecuária é ok, é simples também, porque você não está adaptado. Aquele que já vem com assistência técnica, por exemplo, uma propriedade rural que tem várias atividades, ele já tem... Quando ele entra na piscicultura, ele também entra com assistência técnica. Ele tem essa tendência, porque já é dele, né? Já é cultural dele absorver isso. Agora, quando não, ele vai fazendo do jeito que o vizinho vai ensinando. Gente, fazer do jeito que o vizinho ensina, então... É a pior maneira, né, Adri? É a pior maneira. E a maioria faz isso, né? Nós tendemos, né? Nós, seres humanos, tendemos, né? A querer aprender com o outro, né? Só que o outro não vai te ensinar, às vezes ele está errando também e vai te ensinar errado. Sim. Então, essa falta de informação, e hoje está aí, né? Antes era mais difícil a informação, sim, você sabe? Antes era mais difícil chegar a informação no campo, era mais difícil ter técnicos, né? Quantas vezes precisa de alguém para trabalhar na área de piscicultura? Não Gente, tinha, muito né? Difícil. Muito difícil, né? E hoje está aí, né? Quantos não estão assistindo essa informação aí dentro de casa, chegando, né? A gente tinha que fazer dia de campo, reunir piscicultores em determinadas regiões do estado, para conseguir levar um pouco de informação. E ainda, muitas vezes, nem ter interação, né? Nem conseguir entender, porque às vezes a gente está falando de uma maneira, de algum termo específico, assim, né? Dentro do tema que a gente está falando, que o piscicultor nem sempre entende
maneira como a gente está falando, e se ele não tiver um pouquinho de conhecimento. E não tiver a oportunidade de perguntar a dúvida que está na cabeça dele, a gente também não tem a oportunidade de saber o que está passando na cabeça dele, né? Então, Tá falhando um pouquinho, né, a conexão. Mas mesmo que tenha alguma dúvida, Soraya, vamos pensar que a gente está aqui falando para alguém, olha, Adriana, nunca ouvi falar, estou começando agora. Quanto mais você for assistindo as lutas, quanto mais você for assistindo, fazendo os cursos, essas coisas vão passando, esses termos, né, essas coisas vão passando a ser normal. Sim, né? É verdade. Então, não se retraia, muito pelo contrário. Quanto menos você entender, aí você fala, amanhã eu tô aqui de novo, amanhã eu vou assistir a outra live, entendeu? Quanto menos você entender, venha, né? Vem estar conosco, porque daqui a pouco todos esses termos, né? E uma dúvida que não foi tirada hoje, né? Na próxima live, no próximo encontro é tirada, então é uma junção de informações, né? Sim. Então vamos montando aí, cada um quebra-cabeça, para que a gente possa estar aplicando, né? Cada um na sua realidade. Com certeza. Inclusive, gente, assim, tudo que a gente fala aqui não é colocando crítica, colocando defeito na maneira com que é produzido o peixe hoje, é a condição em que a piscicultura foi desenvolvida no nosso país, é a realidade do nosso país hoje. Mas a gente tem ainda muito tempo, muita informação para absorver. Eu tenho muito a aprender sobre a produção de peixe, mas a Adri tem muito a aprender, mas a gente pode ajudar com um pouco que a gente sabe, com que vocês já consigam ter um desenvolvimento melhor da piscicultura de vocês, maiores lucros, menores perdas, porque é o objetivo de tudo isso. Então, quando a gente conta uma situação específica, é para mostrar para vocês que isso não é só na tua piscicultura. Não. Né? Então, se quem está ouvindo aqui, às vezes está falando assim, ai, meu Deus, será que a Soraya está contando esse caso será que ela estava na minha piscicultura? Não, acontece no Brasil inteiro. Com pequeno, com médio, com grande piscicultor, com piscicultor que está há 20 anos no mercado, com piscicultor que entrou ontem. Né? Sim. Porque é cultural, né, Adri? E é muito dinâmico, né, também, né? A piscicultura, o que eu já estudei, eu tenho que estudar outro dobro, e cada piscicultura que a gente vai é uma realidade diferente, então a gente aprende muito juntos. Se a gente está aqui hoje, né, falando para vocês, é porque foi graças a vocês, inclusive, né, ter aberto as suas pisciculturas para que a gente possa ter essa interação, né, de experiência, né? Com certeza. Então a gente tem crescido juntos. Somos pequenos em que sentido, né? Porque a piscicultura ela é muito nova, né? A gente compara com a pecuária de corte, com a avicultura, né? Mas todos passaram pelo mesmo processo. Com certeza. Ninguém passou por um processo diferente do nosso. Muito pelo contrário. Eu acho que o fato de nós termos cadeias produtivas muito bem desenvolvidas e estabelecidas faz com que o processo de profissionalização da piscicultura seja mais acelerado do que quando estava começando a avicultura ou a suinocultura, por exemplo, no Brasil. E o processo que nós estamos vivendo hoje também, né? Onde a gente está aí, falando de conhecimento. Cada uma num lugar, né? Falando para o Brasil, né? Vocês aí, cada um no lugar de vocês. Então, isso daí também vai facilitar muito. Isso vem só nos auxiliar. Né? Sim, isso é maravilhoso. Um benefício muito grande. Adri, tem algumas perguntinhas? Vamos interagir com o pessoal aqui? A Laila falou, o produtor não tem o hábito de anotar. Realmente, a Laila é aluna nossa, amiga nossa, daqui do Mato Grosso, sabe bem, né, Laila? Tem aí, a Marilda está falando, se eu tenho 5 tanques... Você está lendo, você consegue ver, Adri, o chat ou não? Mas eu teria que ter colocado. Tá, não, eu falo aqui, eu falo. A Marilda está falando, se eu tiver 5 tanques de peixes, qual seria meu custo de produção sem ter problemas nos meus tanques?
Qual que seria o menor possível, né? O que você deseja para você ter a maior lucratividade, né? Fica difícil a gente falar para você exatamente qual que é o lucro, porque você não está me falando qual que é a espécie, qual que é o tamanho dos seus tanques. Ter 5 tanques, cada um de 5.000 metros e 5 tanques de 1.000 metros, também o investimento, foi até bom ela fazer essa pergunta, porque o investimento, ele é diferente. E isso também impacta. A gente só falou aqui agorinha, né, indicadores zootécnicos, aí a gente se empolgou, falou um pouco que tem que anotar as despesas, mas acabamos não falando do investimento, né, Soraya? Então, o investimento que você fez, ele vai influenciar no seu custo. Por isso que a gente fala, anotem tudo, façam um planejamento para a sua piscicultura. Porque, às vezes, o seu custo de produção, ele pode ser um pouquinho maior ou menor que do vizinho, produzindo a mesma espécie, né? No mesmo tempo. Até porque tudo depende também da eficiência do piscicultor em manter um monte de coisas, né, dentro do viveiro. Coisas, né? A conversão alimentar, todos esses indicadores, todos esses valores que a gente acabou de falar, né, eles vão influenciar. Mas uma coisa eu te garanto, você faz com 5 tanques, você fazendo certo, fazendo tudo que a gente fala aqui, recomenda, não tem como dar erro. Você não vai estar assim, você vai estar assim. Né? Não tem como dar erro. É bem verdade. Exatamente o que precisa ser feito. Para onde que precisa ser vendido, em qual momento que precisa ser vendido e a quanto. O Jorge falou aqui de Chapecó, excelente tema, pouco discutido entre os piscicultores, que inclusive é uma das grandes deficiências, né, Adri, aí da nossa piscicultura, né? Então, sim, não à toa a Adri está aqui, ó, parceiraça nossa. E outra, né, até as escolas agora parece que está existindo uma tendência, né, de ensinar as crianças a trabalharem com dinheiro, né? A gente nunca aprendeu, né? Isso não é um problema do piscicultor, gente, né? É uma cultura nossa ainda, né? Sim. Mas que a gente precisa, né? Estamos aqui para isso, está chegando a informação até vocês, assim como chegou até nós, que a gente precisa saber fazer isso. Sim. Para a gente realmente, né, saber gerenciar. Assim como a gente gerencia as contas da casa, as despesas, né? Se a gente não anotar, a gente acaba ultrapassando, né? A piscicultura é a mesma coisa. É uma empresa, né? É uma empresa rural. É uma empresa rural. Tem um tanque? É uma empresa. Tem tanque? É uma empresa do mesmo jeito. Nenhum é mais importante que a outra. Sim. A Laila falou aqui, saber lidar com o mercado. O Alex falou, parabéns, Adriana. Alex Frederico de Novaes deu um parabéns aqui. É verdade, Alex. O primo D'Ambros falou, o problema é que os piscicultores acreditam muito em Papai Noel. Grande amigo aí. Obrigada, é isso mesmo. Estão acreditando, nem milagres, né? Estão acreditando em milagres, é o que ele está querendo dizer. Sim, né? Acreditando em milagre, ou achando que o resultado que o vizinho está dizendo que tem, às vezes nem né? Porque... Meu primo é um grande piscicultor, né? E foi a primeira pessoa que me empregou, que teve coragem de me empregar um dia onde eu nem sabia o que era uma corimba e o que era um piau. Olha, isso é muito bom, né, Adri? Foi ele que acreditou. Olha aí o fruto, rendendo. Obrigada, primo. Obrigada por estar aqui compartilhando esse momento. A Marilda, um tema muito bacana, merece outra live, meninas. Sempre tem aqui, viu, Marilda? Sempre tem. Fica ligadinha aqui com a gente. Ricardo, com certeza a falta de informação e o desleixo de ir buscar por elas acaba por desistir da atividade. Agora, com esses preços de ração e falta de conhecimento, vai selecionar os profissionais do ramo. Nossa, Ricardo, falou muito, né? Eu concordo total contigo. Excelente. Mas eu fico com dor no coração quando eu vejo alguém desistir. É triste, né? Porque eu sei que desistiu, a minha sensação é que eu sei que a pessoa desistiu, mas porque ela não fez o certo. Não é porque o negócio não é Não bom. é porque o negócio não é... Aí há quem saiba que o negócio é bom, vai lá e arrenda a piscicultura. É isso mesmo. Nunca falta alguém que queira arrendar a piscicultura. Se você tiver uma piscicultura para arrendar, não falta quem queira. Porque a pessoa já sabe que é lucrativo. Sim. Deixa eu interagir um pouquinho com a galera do Insta aqui. O César
Paixão, o produtor precisa profissionalizar, né? Na média foi bem, acho que ele não lembra aqui do contexto dessa... Como ter a escolha certa nos alevinos, o César está perguntando aqui. O segredo, hoje nós não temos ainda quase melhoramento genético para espécies nativas, mas nós já temos, né, melhoramento genético muito bom para tilápia. Então, o segredo é você comprar de um fornecedor idôneo. Ou que você já tenha alguma indicação, você já sabe que os peixes daquele piscicultor desenvolvem bem. Ou se você não tem informação nenhuma, o mínimo que você tem que fazer, quando a gente quer saber se um médico é bom, a gente vai lá no consultório, a gente pesquisa, a gente vai perguntar para alguém que já consultou. A gente não vai colocar nas nossas mãos. E mesma coisa tem que ser com os alevinos, gente, porque comprar um lote de alevinos fica uma safra inteira. Aí como que você vai corrigir isso, gente? Só depois que terminar, é um ano inteiro. É um prejuízo muito maior. Poucas pessoas pensam nisso. Mas a qualidade do alevino, ela é essencial, né? Então, a gente precisa conhecer bem de onde a gente vai comprar o alevino. Saber como que esse fornecedor alimenta não só os alevinos, mas as suas matrizes, né? Como elas são condicionadas. Vai lá visitar a piscicultura. A gente consegue perceber onde uma casa é organizada, onde não é, né? A gente consegue ter isso, né? Ótima comparação. A gente para de ir, né? No escuro, né? Isso, né? Ter referência, né, Adri? Ter referência. Primeiro, se a gente estiver falando de tilápia, existem grandes marcas, grandes empresas aí que já produzem com selo de garantia ali, né? Já comprovados. Né? Mas para os nativos é um pouquinho mais complicado, porque a gente ainda, né, não tem assim, os caras ainda não fazem aquele protocolo, mas a gente consegue, através de indicação, saber a qualidade. Até aproveitando que o primo está aí, ele é produtor de alevino, né? O que acontece hoje? As pessoas querem pagar o menor preço. Não tem noção, gente, não tem noção da importância do alevino. Aí o mercado vai lá, né? O outro tá vendendo mais baratinho, vou comprar daquele mais baratinho. E às vezes é assim, é um barato, 10 centavos mais barato. É R$100 no milheiro, ele vai pagar de diferença. Exato. Então, assim, isso eu fico bastante chateada, porque realmente o alevino já não é tão caro, no meu ponto de vista, pela importância dele, não é o que mais impacta, né? E aí você quer comprar ainda o mais barato. Adri, aproveitando que você tocou nesse assunto, conta para o pessoal aqui quanto % a aquisição do alevino impacta no custo de produção. Olha, no máximo, quando a gente trabalha com espécies carnívoras, que é o mais caro, vai aí em torno de 10%. Mas quando é tilápia e peixes nativos, quando é uma grande piscicultura, menos de 1%. Quando é pequena piscicultura, ela vai para 4%, 3%. É pouco demais, gente. É a tal da economia burra. Me perdoe a palavra. É a tal da economia burra. Eu não sou fofa, né, Adri? Você sabe que eu não sou fofa. Excelente, né? Excelente, mas é assim que a gente entende. Falando simples, né? Aquilo que todo mundo fala. É o que todo mundo fala, economia boa mesmo. Então, é bem isso. Então, não é o momento de economizar, não é na compra do alevino. Não é na compra do alevino. Outra coisa também, né? Comprar microalevinos, achando que vai economizar. Pós-larva. Não estou falando aqui que não é o correto, tá, gente? Desde que você faça isso, fazendo conta. Então, olha, isso aqui realmente, para mim, é viável. Eu vou conseguir rodar mais ciclos de produção, eu consigo selecionar, né, os melhores, os cabeceiras. Às vezes também você pode fazer isso, né? Comprar larva, pós-larva ou microalevino, seleciona os cabeceiros, mas aí o refúgio você não engorda, né? Então, assim, tem outros fatores. Mas, gente, jamais comprar peixes menores, alevinos menores, só com o intuito de pagar mais barato. Sem fazer avaliação. Grande quantidade. Não, eu vou comprar uma quantidade maior, né? Porque é mais barato, né? Eu compro uma quantidade maior. Não, tem que ser feito
planejadamente. Se foi feito planejadamente, ok, né? De uma forma consciente. Sim. Também não é regra, né? O Vlamir, nosso aluno, tá aqui. O Vlamir tá sempre, né, Vlamir? Que bom. Vende o peixe às vezes menor, mas, por exemplo, 1 ou 2 meses antes e muitas vezes o valor menor do peixe lucra nos meses que foi antecipado a venda, né? Ganhar no ciclo mais curto de produção. Mais curto, né? Isso. Você coloca um outro ciclo, né? E você consegue determinar, Vlamir, exatamente o que sai para você, quanto que aumenta a sua lucratividade que você fazer esse tipo de manejo, né? Tomar essa decisão. O Caio tá aqui sempre junto com a gente também, ó. Cheguei com as melhores. A Adriana, show de bola também. O Caio tá sempre. Caio Fazolato. O Alessandro, nosso aluno da turma 4, Adri. Live maravilhosa. Ó o que ele falou. Daqui um dia estaremos juntos, hein? Me aguardem, galera. Adri, presta atenção aqui no que o Alessandro falou. Conceito de lucro alterado com sucesso. Maravilhoso. Maravilhoso, arrasou, Alessandro. O Zezinho tá falando aqui, ó, um tanque de ferro-cimento no sistema Haas, com densidade de 30 quilos por metro cúbico, 40 quilos por metro cúbico. Qual o consumo para criar um ciclo de tilápia? 1 tonelada de tilápia. Consumo de ração, ele deve estar querendo saber. Ah, isso é uma conta comprida, não tem como a gente responder aqui. Não dá, tá, Zezinho? O tamanho que eles entraram, o tamanho que o peixe vai sair, né? Tem não várias... Agora, o que dá para a gente falar para você é de média de conversão alimentar, por exemplo, usada para tilápia. A tilápia, se você, em sistema Haas, 1,6, 1,5 de conversão alimentar é uma conversão boa. Em sistemas de viveiro, a gente consegue 1,4. Tá? Então, uma conversão melhor. Mas aí é o que a Adri falou, não tem como a gente saber consumo de ração sem saber vários outras informações. O consumo a gente sabe, né? Que é o que a gente está falando aqui para né? A gente conversão. sabe quantos quilos você vai precisar para engordar a quantidade que você quer. Então, vai depender da sua eficiência produtiva aí lá no teu sistema de produção. Tá, Zezinho? Vem fazer o curso conosco, né? Que ele vai ter essa resposta. Com certeza, é isso mesmo. Adri, foi maravilhoso hoje. Eu gosto muito de fazer essa live interativa, mais interativa. Muito gostoso. A galera interage mais também, muito bom. Obrigada por estar aqui conosco. E vamos trocando mais informações para trazer novos temas dentro da parte financeira da piscicultura para as nossas lives interativas aqui também. Eu que agradeço. Muito obrigada, Soraya. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Estamos aqui, né, por vocês, né? Com certeza. Tragam os temas, tragam os questionamentos e a gente está aí para contribuir. Muito, muito obrigada, gente. Um beijinho. Um abração, boa noite. Beijo. Tchau, tchau, Adri. Gente, muito legal essa live com interação, né? Eu gosto muito. A gente vai, né? O assunto vai fluindo cada vez mais. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui. Quinta-feira, ó, o Vlamir falando, muito bom, estamos bem amparados, com certeza, Vlamir. O nosso intuito realmente é esse, fazer com que vocês todos que são alunos da piscicultura de alta performance tenham os melhores resultados junto, né, tendo a melhor informação, o melhor conhecimento sobre a produção de peixes. É o nosso propósito de vida dentro do Aqua Sucesso. Tenham uma excelente semana. Nos vemos na quinta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília. Tchau, tchau.